A história do livro de Esther. O rei Xerxes, também conhecido por Assuero, era o homem mais poderoso do mundo. No 3º ano do seu reinado, ele convidou os nobres e os príncipes para uma festa que durou 180 dias. O rei Assuero governava o império dos Medas e dos Persas, que era composto por 127 províncias desde a Etiópia até à Índia. Muitos judeus viviam nesse império. Depois dessa festa, o rei convidou todos a participarem numa outra festa no seu palácio em Susã, que durou 7 dias. Havia tapeçarias de algodão brancas e azuis, debruadas a linho fino e púrpura, que estavam suspensas por argolas de prata a colunas de mármore. Todos beberam por copos de ouro. A rainha Vasti deu uma festa para as mulheres noutra parte do palácio. Passados os 7 dias, o rei, que estava já bêbado, ordenou aos seus 7 criados que fossem buscar a rainha Vasti para que ele pudesse exibir a sua beleza. Mas a rainha recusou. O rei ficou furioso. Os seus conselheiros disseram-lhe: a rainha não só te insultou a ti, como a todos. Ela deu um mau exemplo ao não respeitar o marido. O título de rainha deverá ser-lhe retirado. Foi feita e lida então uma lei dizendo que todas as esposas devem obedecer aos seus maridos. Como Vasti deixou de ser rainha, era preciso substituí-la. Procuraram por toda a parte as jovens mais belas e trouxeram-nas ao palácio. Ora, naquele tempo, vivia em Susã um judeu chamado Mardoqueu, ou Mordecai. Mardoqueu tinha uma sobrinha chamada Esther, também chamada Hadassa, que ele tinha criado porque era órfã. Esther era uma jovem muito bonita e foi escolhida para se juntar às outras jovens no palácio por 12 meses e receber tratamentos de beleza. Mardoqueu recomendou-lhe, porém, que não dissesse a ninguém que era judia. De entre as jovens escolhidas, Esther foi a preferida do rei, e assim foi coroada rainha. Uma festa foi dada em sua honra, mas ela não disse a ninguém que pertencia ao povo judeu. Mardoqueu servia o rei como guarda à porta do palácio, e certo dia ele ouviu 2 dos servos do rei a conspirarem, planeando matar o rei. Mardoqueu imediatamente avisou Esther, que informou o rei. Os 2 traidores foram imediatamente presos e mandados enforcar. O caso ficou registado no livro das Crônicas do rei. Passado algum tempo, o rei nomeou um homem chamado Amã como primeiro-ministro, tornando-se por isso no 2º homem mais poderoso do reino. Todos os oficiais de serviço no Palácio Real lhe deviam prestar homenagem, inclinando-se diante dele. No entanto, Mardoqueu não dobrava o joelho nem se inclinava diante dele. Então os outros oficiais do reino perguntaram-lhe: por que desobedeces à ordem do rei? E todos os dias lhe perguntavam o mesmo, mas ele não lhes dava ouvidos. Eles sabiam que ele era judeu e decidiram denunciá-lo a Amã, que ficou furioso. Amã planeou então uma forma de castigar não só Mardoqueu, como todos os judeus. Amã foi ter com o rei e disse: há pessoas no reino que têm as suas próprias leis e não obedecem às leis do reino. Deve ser feita uma lei que os destrua. Eu darei 300 toneladas de prata para darem entrada nos tesouros reais. O rei tirou do dedo o anel usado para selar os decretos imperiais e entregou-o a Amã, dizendo-lhe: o povo e o seu dinheiro são teus, faz o que quiseres com eles. Então Amã convocou os secretários do rei no 13º dia do 1º mês e ditou-lhes o decreto para que fosse traduzido nas várias línguas do reino. Aí se davam instruções para que num só dia todos os judeus fossem mortos.
A lei foi selada pelo anel do rei e não podia ser alterada. Quando os judeus ouviram a lei que tinha sido proclamada, houve grande lamento entre os judeus, que manifestavam a sua desolação com jejuns, prantos e lamentos. Mardoqueu ouviu o plano de Amã e rasgou as suas vestes e pôs cinza na cabeça, em sinal de luto e muita tristeza. E percorreu a cidade soltando gritos de amargura. Quando Ester ouviu o que se passava, ficou muito perturbada. Mandou a Mardoqueu roupas para ele vestir, mas ele recusou-se porque a sua tristeza era muita. Então Ester enviou de novo um dos servos do palácio para que ele descobrisse por que razão Mardoqueu estava assim. Ele explicou o que Amã tinha feito e pediu ao servo que dissesse a Ester para ir à presença do rei para interceder pelos judeus. Ester ficou muito preocupada, porque ninguém se podia apresentar diante do rei sem ser chamado. E Ester não era chamada à sua presença há já 30 dias. As palavras de Ester foram levadas até Mardoqueu, que enviou a seguinte mensagem: Não penses que estás mais segura do que os outros por estares no palácio. Se te calares, os judeus irão todos morrer. Quem sabe se não foi por isso que chegaste a rainha? Então Ester enviou a seguinte resposta a Mardoqueu: Vai e reúne todos os judeus de Susã. Jejuem por mim, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu farei o mesmo com as minhas damas. Depois irei ter com o rei, embora seja contra a lei, e se tiver que morrer, morrerei. No 3º dia, Ester vestiu-se com os seus trajes reais e apresentou-se no átrio interior do palácio, diante da sala do trono. Logo que o rei a viu, olhou-a com agrado e estendeu-lhe o cetro. Qual é o teu pedido? Mesmo que peças metade do reino, eu te darei. Eu gostaria de convidar o rei e Amã para um banquete especial, respondeu Ester. Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester preparou. E o rei perguntou: Qual é o teu pedido? Ester disse: Eu gostaria de convidar de novo o rei e Amã para outro banquete. Depois eu responderei à pergunta do rei. Amã deixou o palácio contente, mas quando viu Mardoqueu à porta do palácio, que continuava a não lhe mostrar respeito, ficou cheio de raiva. De seguida, chamou os seus amigos e Zeres, sua mulher, e começou a gabar-se, mas acrescentou que só ficaria realmente satisfeito quando deixasse de ver Mardoqueu no palácio real. Eles tiveram uma ideia: pedir ao rei que mandasse enforcar Mardoqueu publicamente. A ideia agradou muito a Amã, que mandou erguer um poste muito alto. Nessa mesma noite, o rei não conseguia dormir. Então ordenou que fossem buscar o livro das crônicas do reino e que lhe fossem lidas. Quando ele leu que Mardoqueu o tinha salvo, perguntou: Que honras lhe foram dadas? Os oficiais responderam: Nada foi feito. De manhã, o rei perguntou quem estava no átrio do palácio e, sendo Amã, mandou-o chamar para lhe dar uma ordem. E fez-lhe a seguinte pergunta: O que pode ser feito para dar honra a um homem? Pensando que o rei lhe queria dar honra, Amã respondeu: Dá-lhe as vestes reais e monta-o num cavalo e que lhe seja colocada a coroa real. E depois um dos ministros acompanha-o a cavalo pelas ruas da cidade, enquanto proclama em alta voz: Sua Majestade recompensa desta maneira aquele a quem deseja homenagear. O rei ordenou então: Vai e faz aquilo que sugeriste a Mardoqueu. Não te esqueças de nenhum detalhe. Então Amã teve que fazer a Mardoqueu o que tinha sugerido, pensando que seria para ele mesmo. Depois disto, Amã voltou para casa coberto de vergonha pela humilhação que tinha passado. Os amigos e a mulher disseram-lhe: Estás a começar a perder em relação a Mardoqueu. Se ele é judeu, não o conseguirás vencer.
De certeza que vais cair nas mãos dele. Nesse momento, chegaram os servos do rei para irem buscar Amã para o banquete que Ester tinha preparado. Durante o banquete, quando estavam a beber o vinho, o rei perguntou de novo a Ester: "Qual é o teu pedido? Mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei." Ester, porém, respondeu: "O meu pedido é que salves a minha vida e a do meu povo, que está prestes a ser destruído." O rei perguntou: "Quem se atreve a fazer tal coisa?" Ester concluiu: "Esse homem é Amã." Nesse momento, Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei levantou-se muito zangado e, deixando a sala, dirigiu-se para os jardins do palácio. Amã começou a implorar a Ester que o salvasse, mas o rei voltou e mandou que os guardas o levassem. Levaram-no até ao sítio onde ele estava a preparar a morte de Mardoqueu, e ali lhe foi tirada a vida. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Ester todos os bens de Amã. Ester revelou finalmente ao rei que era parente de Mardoqueu e que era judia. O rei pegou no seu anel, que já tinha retirado a Amã, e entregou-o a Mardoqueu, encarregando-o de tomar conta dos seus bens. Ester implorou de joelhos e com lágrimas nos olhos que o rei impedisse a morte dos judeus, mas os documentos selados pelo rei não podiam ser alterados. Então o rei permitiu que Ester e Mardoqueu escrevessem outro documento em nome do rei a favor dos judeus. Os secretários do rei escreveram um documento selado pelo rei, onde davam direito aos judeus de se reunirem e de se defenderem dos inimigos. As cartas com essa lei foram entregues nas 127 províncias do Império. Todos souberam que deveriam estar preparados para se defenderem quando fossem atacados, no dia 13 do 12º mês. Quando Mardoqueu deixou o palácio, ele usava vestes reais de azul e branco, um manto de linho e púrpura e uma riquíssima coroa. Os judeus celebraram essas notícias e os inimigos ficaram com medo deles. Chegou finalmente o dia e os judeus estavam preparados. Todos os que atacaram os judeus foram derrotados e destruídos. Mardoqueu escreveu estes acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus, convidando-os a celebrar esta vitória. E ainda hoje é celebrada essa data numa festa chamada Festa de Purim. Nesse dia, as pessoas dão prendas umas às outras e relembram com alegria o dia em que se livraram da maldade de Amã. Ester foi corajosa e fiel ao rei, mas também ao seu povo. Ester confiou em Deus ao pedir ao seu povo que jejuasse para que ele os livrasse.